Fala pessoal, começando aí mais um vídeo da nossa série Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar aí com vocês a forma como a gente determina e selecionar os ativos para uma estratégia que é fechada nossa aqui só para clientes, que inclusive é a própria estratégia aí do rastreador de tendências, e eu vou compartilhar aqui com vocês hoje um pouco dessa nossa visão para poder estar selecionando os ativos para dentro dessa carteira, tá? Lembrando que é um tipo de carteira que a gente só opera na ponta comprada, né? Só na ponta comprada, juntando aí alguns fatores ligados aos pontos de fundamentos da empresa, junto com análise técnica, visando capturar a maior parte do movimento da tendência aí dos ativos, tá? A gente procura compras próximos de zonas de suporte, de longo prazo, rompimento de canal de baixa, rompimento de níveis de resistência de médio prazo também importantes, seguidos de pullback, né, que a gente chama aí de confirmação, dependendo do contexto, tá? Então, tudo isso tá aí onde vocês encontram, né? Como chega essas recomendações. Tudo é avisado pelo nosso Telegram, pelo nosso aplicativo, também no mural do desktop. Tudo em tempo real. Quando tem nova recomendação, se tem nova reentrada em algum ativo que já foi recomendado e já está em andamento, ajuste de posição, quantidade ideal para colocar dentro de cada ativo. Isso tudo é avisado dentro daí do nosso aplicativo e também tem os resultados aqui no nosso site capitalizo.com.br. Na aba de resultados vocês vão conseguir encontrar aqui o desempenho aí da carteira, tá? Deixa eu só descer aqui. Rastreador de tendências, tá? Até o momento de 2023 tá 0,76, mas ganhando o Ibovespa, né, ganhando de Ibovespa aí no mesmo período. 2022, 4,75 de drawdown, né, que a gente fechou o ano com as ações em carteira fechando com 4,75 contra 4,69% de Ibovespa. 2021, 36,28%. 2020, aí um ano espetacular, 68,90% positivo contra apenas 2,92% aí do Ibovespa, tá? E o retorno desde 2017 aí os acumulados de 2020,33% positivo contra 56,32% do Ibovespa no mesmo período, tá, pessoal? Então tudo isso aqui no nosso próprio site do capitalizo.com.br vocês conseguem ter acesso, tá? E antes da gente ir já para os dados fundamentais aqui dessa empresa que eu trouxe para vocês hoje, não esqueçam, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com algum amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e acabar entregando para mais pessoas. E deixa aqui nos comentários o que você tem achado desses vídeos, se faz sentido para você, se não faz, se vocês gostam desse tipo de análise visando mais o médio prazo, ou se preferem outros tipos de análise, deixem aqui também nos comentários, tá? Lembrando que o rastreador de tendências são operações aí que duram em média de 3 a 9 meses, se enquadrando no tipo de operação de médio prazo, beleza? Dito isso, vamos aqui então para os dados da empresa que eu separei hoje, deixa eu só puxar aqui, boa. É a Caixa Seguridade, tá, pessoal? CXSE3. É uma boa pagadora de dividendos, múltiplos descontados, e com a Selic agora em alta, que teve a reunião recentemente, e foi decidida aí manter a taxa de juros, tá? Então, com a Selic em alta aí, vai acabar impulsionando os resultados financeiros da companhia, e isso acaba trazendo aí um contexto de interesse pelo ativo, beleza? E é claro, tá, pessoal, que esses dados né, ligados ao fundamento é junto aí com a análise técnica, que eu vou trazer agora um pouco da nossa visão de como a gente faz para analisar essas ações visando capturar a maior parte do movimento dela no médio prazo, tá? Dito isso, vamos para o gráfico. Deixa eu só fechar aqui, salvar e ajustar aqui, que já está até na tela. Então aqui a gente tem um ativo que trabalhou dentro de uma tendência forte de baixa há um tempo, né, que foi esse movimento. Deixa eu ajustar aqui. Só excluir esse aqui. Né, a gente vê aqui o ativo fez um forte movimento de queda, aí entrou aqui em toda essa região de acumulação, mas reparem que agora o contexto já mudou. Por quê? A gente trabalhou dentro de um forte movimento de alta, né? Olha esse movimento.
que o ativo fez, né? Então ele fez esse forte movimento aqui de alta, fez todo aqui um padrão de acumulação, ou seja, essas correções, né? O ativo ficou aqui andando praticamente lateral, mas dentro de um contexto de um movimento prévio de forte alta, né? Onde o ativo saiu da faixa dos R$ 6 e foi bater lá na casa dos 9. Tá? Se a gente reparar aqui também, a gente tem um nível de resistência importante aqui nessa região. Inclusive, essa semana aí hoje fechou positivo com fechamento acima desse nível de resistência, ou seja, demonstrando força compradora e que a maior, né, gerando a expectativa maior que siga esse movimento de alta. Tá? O volume foi aqui acima da média, o que é bem interessante e aumenta a chance do movimento seguir a favor do rompimento. E a gente tem aqui toda essa zona de acumulação para procurar por pontos de entrada, tá? Que é acumulando aqui dentro de um movimento prévio que é de alta, imaginando pegar aí um movimento expansivo do ativo. E reparem também, tá? Um contexto que eu gosto de trabalhar bastante reparem que, tirando esse nível de resistência onde está demarcado pela linha vermelha, se a gente olhar para a esquerda do gráfico, a gente não tem mais nenhum nível de resistência importante depois dessa faixa aqui vermelha que encontra-se aí na faixa dos R$ 9, tá? O nível mais importante que a gente tem aí de resistência dentro desse contexto é só lá os R$ 12, tá? 12 e 15 é o próximo nível de resistência. Então a gente tem todo esse movimento de amplitude para buscar por pontos de compra no papel, tá? A gente tem todo esse espaço para andar a favor de uma compra e o risco dessa operação, né? Eu já vou comentar com vocês aqui, mas reparem o contexto gráfico bem interessante do papel. Tá? O que eu falo que é a zona de acumulação? Depois que ele faz um forte movimento, o ativo tende a entrar numa correção. De primeira instância, ele não conseguiu romper, que foi nessa região, fez o reteste desse fundo, até chegou a romper o fundo, mas os compradores apareceu de novo, né? Aqui, ó, ele perdeu o primeiro fundo prévio nessa região, trabalhou aqui embaixo, frustrou o rompimento, voltou a trabalhar acima, então a gente entende tudo isso aqui como uma zona de acumulação, né? Essa região aqui, olha, uma região de acumulação do papel, tá? Como aqui ele já está próximo do rompimento, né? Já vem de 3 semanas de alta, próximo de um nível de resistência aqui bem importante, são dois contextos, tá? Tem a opção de aguardar o rompimento, deixar ele fazer mais algumas semanas de alta e aguardar uma confirmação no pullback, que seria ele, né, a troca de polaridade que a gente comenta, que é o quê? Ele testar esse nível de resistência como importante suporte depois de ter feito o rompimento, que seria ele confirmar realmente esse rompimento, né? Ele rompeu, volta a testar esse nível aqui dos R$ 9, agora não mais como resistência, e sim como um suporte, e constrói aqui uma base, né? Construir uma base de suporte acima desse nível, para aí sim ganhar fôlego para seguir esse movimento aí de alta, tá? O que vale ser ressaltado é que quando a gente tem esses rompimentos de níveis importantes de resistência e olhando para a esquerda a gente não tem nenhuma resistência importante, a chance maior é o que ele consiga se desenvolver rápido até o próximo nível de resistência, que é lá a faixa dos 12 e 13. Então, entre essa região aqui, nesse caso ele faça o pullback, que também é outro contexto, que ele, ao invés de romper, ele faz um pullback de pré-rompimento, que ele volta aqui, fica negociando aqui em cima, e depois sai com um rompimento com uma barra maior, com o corpo do candle já maior acima do rompimento, que seria não ele fechar igual aqui, né? A maior parte do candle está abaixo, né, da barra, está abaixo do nível de resistência. O que seria a questão dele fechar com um corpo maior ao invés de ele fazer o pullback depois que ele rompeu, ele faz o pullback aqui antes. Então ele volta, fica aqui rateando nessa região dos 8,60 e aí depois faz uma barra com o corpo dela saindo próximo do nível de resistência para cima e fechando assim, ó, que é um rompimento aí mais, que é um rompimento mais, deixa eu dar um zoom aqui, mais que ele aumenta a expectativa dele já seguir subindo depois de uma forte barra com um corpo maior acima de um nível aí
de resistência, ou se for para uma venda, suporte, mas só usando exemplo aqui de compra, que é a maneira com que a gente trabalha dentro dessa carteira do rastreador de tendências apenas na ponta comprada, faz mais sentido, ok? Então você tem essas duas opções, aguardar, ver se ele vai romper. Nesse rompimento já assim, não gosto tanto nessa questão, porque ele tem a chance de falhar, tendo em vista que ele saiu para romper daqui. Né? O ideal, como eu disse, é ele deixar um candle mais próximo dessa resistência, só que com mais de 50% do corpo acima do nível de resistência. O stop dessa operação fica na região aqui, deixa eu ver aqui, fica na região do 7,90 ou 8,20, depende do contexto aqui do ponto de entrada, tá? Dá para ser feito aí na volatilidade, eu gosto de como, visando na verdade, uma operação de médio prazo, dá um pouco mais de espaço para a operação se desenvolver, então trabalhar com stops aí na volatilidade de 15%, tá? Visando, claro, a operação de médio prazo, capturar um movimento muito maior, o stop ele automaticamente tem que dar mais espaço para o preço se desenvolver. Então, stop na volatilidade aí na faixa dos 14, 15%, que seria abaixo desses fundos, né? Aqui, ó, 9,44, abaixo desse fundo aqui, 13,39. Visando o upside que o ativo tem, é um upside de 35% até o próximo nível de resistência, tá? Então tá bem interessante aí, Caixa Seguridades. E confirmando esse rompimento, a gente tem o OBV aqui que também segue ascendente, né? O topos e fundos ascendentes. O IFR trabalhando acima da zona 50, ou seja, o que está mandando aqui nesse movimento atual do ativo, a força predominante é a força compradora, tá? O IFR, o RSI aí de 14, período 14, trabalhando aqui há um bom tempo acima da zona de 50, demonstrando que a maior expectativa é que ele consiga fazer o rompimento e siga realmente esse movimento de alta, que é o mais provável. Tá dando uma olhada aí no gráfico mensal também. No gráfico mensal a gente vê claramente um ativo próximo da média móvel de 9 de 20 períodos, um fundo ascendente, né, onde a gente teve esse movimento de alta, reteste na resistência, e ao invés dele vir iniciar um movimento de queda, ele faz um processo de correção, deixa eu só parar aqui, deixando o quê? Um fundo ascendente nessa região, ó. Deixando um fundo ascendente, então a expectativa é que ele consiga romper esse nível de resistência e dar sequência nesse movimento de alta, com topos e fundos ascendentes. E aqui ainda fica mais clara a questão que eu comentei, né, que se ele conseguir romper aqui, olha, olhando para a esquerda, ele não tem um nível de resistência aqui tão importante, é só aqui em cima na faixa dos R$12. Então tá com um upside aí bem interessante, Caixa Seguridades, tá? Então foi isso aí, tá, pessoal? O ativo selecionado de hoje foi Caixa Seguridades. Deixa aqui para mim nos comentários se você já estava acompanhando esse ativo, se você já tinha visto, ou se não, se achou interessante a análise, se tem gostado desses vídeos também. E de presente aí para vocês, vou estar deixando um cupom referente à Páscoa, tá, pessoal? O cupom é apenas para o Full Trader e as nossas carteiras Capitalizo. 30% off à vista no boleto e 20% off no cartão em até 12 vezes. O cupom aí Páscoa 2023, acessando o nosso site capitalizo.com.br. Esse cupom já vai estar aplicado lá em cima, mas caso ele não apareça, é só selecionar, vai te dar a opção, você vai colocar lá Páscoa 2023 e ele vai ser aplicado. Surgindo alguma dúvida, vai ter também aí o botão de ação lá para você estar entrando em contato com a nossa equipe, mandando uma mensagem da sua dúvida, tanto por mensagem de texto ou áudio, para a gente poder resolver a sua dúvida, beleza? Então, ótimo final de semana, bons feriados a todos, aproveitem para descansar bem e semana que vem tem mais, pessoal, até mais!